Vamos dar início ao nosso plano dominical. Agradecer a Deus por esse dia importante. Deus nos concedeu mais uma vez a oportunidade de estar na casa do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Estamos na tua casa. Viemos aqui, Senhor, com nosso coração alegre por ter essa oportunidade de estar mais uma vez na tua casa, onde viemos aqui aprender a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu, pela chuva que o Senhor nos deu, o sol que o Senhor nos deu, a saúde que o Senhor nos tem concedido, todas as condições que o Senhor nos deu, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tuas leis. São numerosas as tuas bênçãos na nossa vida. Nós, Senhor, somos pecadores, miseráveis. Muitas vezes, Senhor, nós não paramos para refletir sobre a tua grandeza. Mas nós te louvamos, Senhor, neste momento, por tudo que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de nos ter dado, Senhor, uma noite tranquila e nos ter dado também, Senhor, despertar e aqui estarmos para louvar o teu nome. Que o Senhor venha falar no nosso coração através da tua palavra, que essa palavra, Senhor, possa falar profundamente na nossa vida, conforme a nossa necessidade, porque cada um de nós precisamos, Senhor, da tua palavra, para o nosso ensino, e nós podemos praticá-lo, Senhor, conforme ela nos orienta. Nos dá, Senhor, um dia, Senhor, especial na tua presença. Esse dia, Senhor, que é importante para os cristãos, que comemoramos o dia da reforma. O Senhor prepara, Senhor, os teus servos para continuar levando a tua mensagem, que a sua palavra possa ser a palavra, Senhor, limpa e pura aos corações das pessoas. Que nós não venhamos, Senhor, colocar outras palavras no lugar da palavra do Senhor. O Senhor orienta os teus servos para que eles possam proclamar o teu evangelho. Esteja, Senhor, com toda a tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra. Esteja também, Senhor, com as pessoas que não puderem vir aqui, aonde estiver. O Senhor coloca as suas mãos sobre a vida de cada um. Aos teus servos, Senhor, que têm dificuldade, que o Senhor esteja confortando os teus corações onde estiver nesta hora. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos a tua bênção, a tua direção, e tudo que fizermos, não façamos como nós desejamos, mas como o teu Espírito colocar no nosso coração nesse dia. Nós te louvamos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja com terra árida, exausta, sem ar. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se minha alma, e com o júbilo dos meus lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser passos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Deus nos abençoe com este salmo muito bonito. Que esse salmo possa falar no nosso coração. Aqui o salmista coloca: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumprir-me em dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome nós podemos ter essa alegria de estar na casa do Senhor, em todos os lugares, nós podemos ter a alegria de dizer que a graça do Senhor é melhor que a vida.
Nós tendo a graça do Senhor, tudo pode acontecer, mas que nós podemos estar felizes, porque nós temos a graça do Senhor. E o primeiro verso do Salmos: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e em Ti busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Agora, esses dias, tudo nós vemos a necessidade da terra, das plantações, precisando de água, porque estava tudo seco e tudo sendo destruído. E assim também é o nosso coração. Quando não buscamos ao Senhor, nós ficamos exaustos e necessitamos da graça. E então, que nosso coração possa ser como essa terra, almejando a chuva, nós também possamos estar almejando a palavra do Senhor no nosso coração. Deus abençoe com este salmo tão importante. Vamos louvar ao Senhor com o número 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel, obediente aqui viver. Estar sempre ao meu lado e me protegerá. Até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amém. Deus nos abençoe. Convido os irmãos para que nós podemos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ela vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura:
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, e a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofenso são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes eram povos, mas agora sois povos de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que Deus nos abençoe este texto. Agora abrir nossas Bíblias para o texto básico da nossa lição, 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nos a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe com o texto, esse texto básico, e vamos estudar a nossa lição de hoje, 2 Pedro, capítulo 16 a 21. Que Deus nos abençoe, e a palavra da pastor, a continuidade da escola. Deus esteja nos dando a graça nessa manhã, onde que nós temos uma data importante, não por causa de homens, mas sim o que Deus fez através de homens, o que Deus tem feito através dos homens, né, que tem chamado aí para dar, né, a sua graça, levar a sua graça, o seu evangelho verdadeiramente. Como a Beth já leu, o nosso texto básico, 2 Pedro, tá? Capítulo 2, capítulo 1, né? Versículo 16 a 21, e o 1 Pedro, que ela leu também, vem trabalhando que nós somos sacerdotes, né? Nação santa, povo exclusivo de Deus. E hoje, né, em 31 de outubro de 1517 a 2021, 504 anos, né, onde que homens se levantaram contra heresias, né, não contra o Evangelho, porque eles pregaram, eles buscaram o Evangelho. Então buscaram, né, o Martinho Lutero, eles tentou conversar com a igreja, né, com a liderança, as heresias que estavam dentro do seio da igreja, levando e massacrando o povo. Era uma conversa.
E essa conversa se dava em 95 teses. Não é pequena coisa, né? Então é esse conceito. Eu quero falar um pouquinho sobre, dar uma introdução, e nós vamos falar hoje sobre a Escritura, a importância da Bíblia, né? Então Deus deixou aí, se a gente olhar, temos claramente a sua palavra através de homens, o Velho Testamento e o Novo Testamento. É claro isso, tá? Nós temos o Velho Testamento, quantos escritores, né, teve participação, quantos escritores também teve no Novo Testamento. Mas sempre a gente fala, 36 autores toda da Bíblia, né? E após a ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus, né, havia apenas uma igreja. Todo mundo, todas as pessoas participavam dela ali. E a igreja era chamada de Igreja Católica, ou o significado da palavra católica é universal, não a católica romana, tá? Nós temos que separar bem isso. Então, todo cristão ele é um católico. Por quê? É um cristão católico, ou um católico cristão universal. Nós somos uma igreja, tá? Então havia somente essa igreja e não havia essa vasta denominações, tá? As denominações veio surgir agora, recente. Então havia um problema, havia a igreja de Cristo, que a igreja não é instituição, tá? Então a igreja católica romana, essa ideia que ela é a primeira igreja, ela é a igreja mãe, isso é mentira. A igreja católica, ela permaneceu na linha. A igreja católica romana, ela foi para o Estado e obrigou o povo, né, e fez um monte de coisas que as pessoas lutaram. Quantos homens antes da reforma, no Martinho Lutero que bateu o martelo, né, e outras pessoas estão aí lutando, e hoje também, quantas pessoas estão batendo e lutando para trazer o evangelho verdadeiro, né? E pouco tempo, né, para frente, aí nasce esse monte de igrejas, né, que também agora tanto outra raiz, que estão se perdendo, dizendo que são evangélicos, mas estão longe do caminho ou da igreja que Cristo trouxe, né, mira a raiz nele. Então todas as pessoas faziam parte dessa igreja, mesmo que não gostasse dela ou achasse ruim, estavam lá, né, na igreja católica, não, né, na romana, porque elas estavam querendo sair dela. E alguns homens lá atrás se levantam contra algumas heresias, né, e com essa própria vida, que eles protestam esses erros. Eles estão dando a sua vida, não é algo simples, não. Eles estão lutando e colocando as suas vidas. E essa luta, né, contra essa luta, não vai dar certo, senão. Deixa eu só colocar esse pequenininho, pode esquecer. Contra essa luta, eles vão lutar contra essas pontas aqui, ó. O Papa, ou o Papato, era uma potência religiosa e política, e grande parte da vida econômica girava em torno da igreja paroquial. Então, o giro estava ali, e isso a reforma vem lutar contra. Como também havia uma corrupção política, econômica, moral generalizada na igreja e no clero, contribuindo o quê? Para um sentimento, né, anticlerical, tá? Então havia essa corrupção política. O Estado estava corrupto, a igreja estava no meio. Então a igreja, ela não é mais uma igreja, ela se mistura. Por isso que nós lutamos. Na igreja, Estado. Nós somos cristãos, participamos da eleição, das eleições, participamos do dia a dia, mas o Estado é Estado, a igreja é igreja. Nós não temos nada a ver com igreja, ou com o Estado, e o Estado nada com a igreja. Por isso que nós lutamos aí, porque o Estado está querendo dominar a igreja. Aí vai voltar na mesma coisa que Lutero e tantas outras pessoas lutaram contra. Como também, terceiro aí, tá, uma profunda carência espiritual, por isso induzia os fiéis a realizar as boas obras.
tá? Quem era sempre insuficiente, que era, né, para eliminar o sentimento da culpa latente. Então, essa carência espiritual é obrigada agora a inventar coisas porque o clérigo, a igreja está longe da palavra de Deus, longe de Deus. Quarto, tá? As tentativas reformistas eram cruelmente eliminadas pela Inquisição. Então, se alguém levantava, podia saber que a vida dela, a vida da família ia embora, tá? Não é um preço, hoje eu sou cristão, hoje eu sou crente, né? Não, pessoas morreram para hoje nós termos o quê? A Bíblia. A Bíblia não veio de um dia para o outro. Uma Bíblia, para ser construída, ser impressa, gastava 5 anos. Gutenberg, na vida toda dele, nós vamos falar hoje à noite, ele fez 60 Bíblias. Cada Bíblia ele gastou 5 anos. Hoje, quantas impressões rápidas, minutos, hoje você tem a Bíblia. E como que nós fazemos com ela? Nada, guardamos na gaveta, né? Quinto, o culto, querido, se tornou apenas num ritual, né, meramente externo, repleto de superstições, consistindo em grande parte na leitura da vida dos santos. Aí é onde que a igreja também começa a pecar mais ainda. Politeísmo, né, e a idolatria começa a inundar, né, a igreja. Por quê? Começa a ler a vida de pessoas dentro da igreja, esquece de ler a palavra, esquece de ler a vida, o falar de Jesus, não de homens. O que Deus fez através desses homens, maravilha, Deus abençoe, Deus, né? E ali é a obra de Deus, mas nós não devemos olhar e ficarmos lendo vida de homens. O único homem que nós temos e vemos e lutamos é Cristo Jesus. Então, por que falarmos da reforma? Se nós não falarmos da reforma, nós vamos deixando a escuridão cada vez mais entrar. Nós temos que mostrar o que Deus fez lá atrás. E é por isso que Lutero colocou as suas 95 teses na Basílica, né? Basílica de Westminster, 31 de outubro de 1517, na Alemanha, chamando o quê? A responsabilidade, a conversa, né? E interessante é o que Lutero falou. Olha só o que Lutero fala. Se o Papa tinha poder para tirar, né, as pessoas do purgatório, por que ele não tirava todas as pessoas de uma vez por todas, de uma forma o quê? Graciosa? Se o Papa Francisco hoje ainda tem esse poder de conceder perdão às pessoas lá no purgatório, por que ele não perdoa todo mundo? O que a Bíblia nos fala? Ame o teu próximo como a si mesmo. Eu não quero ver que ninguém vá para o inferno. Por isso que eu falo a palavra verdadeira. Por isso que eu tento viver cada dia mais esse evangelho. Por isso que eu estou lutando no evangelho verdadeiro. E não deixo heresias vir na minha casa, né? Por isso que nós não deixamos heresias entrar no nosso coração. Por que o Papa não pode fazer isso? Isso é egoísmo, não é? Egoísmo puro, pecado, tá? Então, é onde que nós, lógico, Lutero não pregou esses 5 pontos, né? Os 5 solas, mas se a gente olhar os 95 teses dele, nós vamos encontrar lá esses 5 solas, somente, né? Somente a Escritura conduz o homem a Cristo. A Igreja Católica não, a Igreja Católica fala que a Igreja fez a Bíblia, ou a Igreja, ela criou a Bíblia para dar um sustento, alguma coisinha, porque a salvação está na Igreja. Isso é mentira, a salvação não está aqui, não está dentro dessas 4 paredes, não está no nome presbiteriano, Assembleia Batista, está em Cristo Jesus. Se eu participar de qualquer uma igreja, e eles também falam que aqueles que saíram da igreja católica romana têm que voltar para a igreja mãe, porque senão vai para o inferno.
Então a igreja é esse conceito. A igreja fez a Bíblia para orientar um pouquinho o povo, para acrescentar alguma coisa. Não, a Bíblia é somente a Escritura, somente a palavra de Deus que nos leva a Cristo. E somente Cristo. Então a salvação não está em igreja, não está em instituições, não está em obras, mas está na obra de Cristo Jesus. Somente a fé. Se não for pela fé, nós somos mortos. Nós não somos, salvos. Tá? Então a fé que entra através da Escritura, nós ouvimos, conhecemos Cristo e Ele nos dá fé. E isso nos leva a crer em Cristo e crer na palavra. Por isso que o mundo fala que nós somos loucos. E somos mesmo. Por um mundo nós somos, porque nós vivemos por fé. Por isso nós colocamos lá, o justo viverá por fé. Quando Lutero entendeu esse versículo, falou, não, a minha vida totalmente está errada. Ou a igreja está, a administração da igreja está errada. Eles estão enganando o povo, eles estão entrando com heresia dentro da igreja, estão esquecendo de Deus. E também o quarto, somente a graça, ou o favor imerecido. Nós somos salvos através de um favor imerecido. Todos nós estamos destituídos da glória. Lembra que nós falamos? Pelágio, essa ideia que o homem não é depravado. Aí vem o Armínio, que vem com a ideia de livre-arbítrio. Não, você tem um livre-arbítrio, então você levanta a mão quando você quiser. Como um morto levanta a mão, como alguém levanta a mão. Então não basta só a igreja lá atrás, a igreja romana, fazer essas heresias loucas, mas vem Pelágio, vem Armínio, vem tantas outras pessoas que aí hoje, essa gama de igreja evangélica que está aí batendo no povo também. Então existe duas latentes agora, mas a igreja de Cristo está no caminho. Ela nunca saiu do caminho. Tá? E por último, somente a Deus a glória. Então, prostarmos diante de homens, beijar pé de homens, como beijar o pé do Papa, ou mais tarde beijar o anel do Papa, isso não existe. Como nós lemos, a Constituição da Igreja Católica Romana mostra que o Papa é Deus na Terra. Não, nós vemos só glória a Deus. Por isso que muitas pessoas morreram na mão de Pilatos, morreram na mão de César, lá atrás, morreram na mão das inquisições da Igreja Católica Romana, e tem muitos outros que estão morrendo em relação aos muçulmanos, porque não dobram os seus joelhos. Daniel, seus amigos, os 3 amigos de Daniel, não dobraram. E não temos que dobrar de jeito nenhum. Então, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a importância aí das Escrituras. Tá? Hoje nós temos ela na mão, de jeito que você quer. Nós temos o nosso cenário no final, com letra gigante, quando a idade vai chegando mais, uma letra menor, ela menor, hoje está no celular, com os aplicativos para você estudar, com comentários para te orientar, com os originais do hebraico, o grego para você olhar. Então hoje você tem a Bíblia do jeito que você quiser. A grande questão é o que nós temos feito para honrar primeiro a Deus e esses homens que deram a sua vida, suas famílias, suas esposas, seus filhos que morreram queimados, decapitados e tanto outro modo. Como nosso texto básico, já lemos, 2 Pedro, capítulo 2, 1, melhor, 16 a 21, somente a Escritura, tá? Reforma resgatando o caminho do Evangelho. Essa é isso que é reforma, tá? A reforma é resgatar o caminho do Evangelho, mostrar para o povo isso. Bom, então somente a Escritura, nosso texto básico, bom, aonde que nós vamos trabalhar um pouquinho aí, em século passado, querido, pelos desvios do coração do homem, que se julgava acima da palavra de Deus, é esse que é o pecado do homem, sempre ele está, e hoje não é diferente, se julga acima da Escritura, deixando os fundamentos do cristianismo de lado e acrescentando outras
coisas para auxiliar o homem a compreender a fé, e esses terríveis desvios conduziram a igreja para longe do caminho de Deus. Segundo, a igreja se perdeu na escuridão de uma religião sem a luz da palavra. O que o Salmo 119, 105 fala? Luz para, a tua palavra é luz para os meus pés. Sem essa palavra, eu estou andando no escuro. Tá? A fé não é um passo no escuro. Lembra dessa, às vezes, a gente ouviu? Não, a fé é como você dá um passo no escuro. De jeito nenhum. A vida no mundo é dar um passo no escuro. Com Cristo é você dar um passo, com certeza, na luz mais clara, no lugar mais claro. Se tiver trevas, estiver no escuro, você pode dar passo. Ah, mas você vai cair no abismo. Não tem importância, você morreu, mas você está em Cristo Jesus. É o passo mais certeiro. Porque sem Ele, querido, é andar no escuro, é morrer no escuro, né? Então, mais alguns séculos, querido, passaram e a história está se repetindo. O que esses homens lutaram, hoje novamente nós estamos aí lutando com uma gama chamada gospel, evangélico, isso, aquilo, destruindo o que esses homens tentaram, né, buscar novamente, restaurar novamente, né, tentaram não, buscar novamente, que é a palavra, o centro, Cristo, né, os 5 pilares lá que nós falamos, né, somente, né, ou sola, né? Então, esses pilares da fé, nós temos que lutar novamente para trazer novamente esse conceito, convocar o povo de Deus aos pilares da fé, somente o que é a Escritura. Não tem mais tradições, não tem coisinhas mais, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, nós damos glória, né? Então é clamar em alta voz contra os desvios de uma geração antropocêntrica. Nossa geração, essa geração lá foi, e nós também somos uma geração antropocêntrica. Nós queremos a palavra segundo o que eu quero. Ah, hoje eu estou tão mal, vou ler a Bíblia porque eu quero um versículo que me anima. Ah, não é assim, eu vou ler a Bíblia para me alimentar. Ah, hoje eu estou passando fome, eu vou comer um leão, porque vai me dar força. Não existe. Não vou comer carne de vaca, porque a vaca não dá-me força. Ah, o leão me dá. É uma geração antropocêntrica, é uma geração que quer que a palavra fale o que eles querem, né? Sentir bem, tá? Por isso o Evangelho de Deus é barateado, banalizado, corrompido, submetido à vontade pervertida do homem, do coração perverso, sem temor a Deus. Então o Evangelho é barato. Não, vem para a igreja. Não, vão lá para a igreja. Vão lá. Olha, se você entrar lá, vai se resolver todo o problema. Tanto lá foi assim, e é assim, e como hoje também, nessa gama chamada gospel, é a mesma coisa. É a mesma coisa, vem para cá que resolve tudo. Ah não, vem para cá que, né, você vai estar na igreja mãe. É uma loucura. E a Bíblia, a vontade de Deus, né? Então assim como nos tempos dos apóstolos, dos reformadores, e o nosso, a palavra de Deus tem sido usada para satisfazer esses interesses humanos. Exemplo disso, olha só como que age as pessoas. Vou colocar um exemplo aqui, mais ou menos isso. As pessoas gostam de pecar. Por quê? Gostam de viver a sua vida, nesse sentido. Tá? Gostam de bênção. Ah, eu estou precisando de uma bênção, não sei o quê. Gostam da prosperidade, ficar rico. Ter dinheiro, porque aí eu consigo ser feliz. Né? Gostam de cura. Ah, estou sentindo que eu preciso de cura. Gostam de milagre. Gosta disso, gosta daquilo. Olha só, esse é o homem. É o que nós temos visto, essa geração antropocêntrica. A visão dele. E Deus gosta de perdoar. Deus gosta de dar bênção. Deus gosta de dar prosperidade. Deus gosta de curar. Deus gosta de fazer milagre. É isso que nós temos ouvido. Não é uma geração antropocêntrica e um sermão ou uma pregação de um Deus que resolve todos os problemas.
o gênero da lâmpada mágica, né? Ou existe um time perfeito, aqueles homens que querem viver a sua vida regalada no mundo, e um Deus que é bom, é amoroso, não é? Deus é amor. Vem para cá do jeito que você está, vem do jeito que você está, que você é. Deus te aceita. Não. Se você vier, primeiro que Deus te chamou, e segundo é porque Deus restaurou. Ninguém vai vir a Deus do jeito que nós somos. Porque nós somos mortos em nossos pecados e delitos. Então, se nós chegamos a Deus, porque Deus restaurou, e nós não somos mais aquele velho homem morto espiritualmente. Então, assim, querido, mais uma vez, né? Aí a igreja está perdida nas trevas de uma religiosidade que vive nas sombras, longe da verdadeira iluminação da palavra que nos guia a Deus. Por isso somos hoje convocados a voltar às Escrituras, somente a Escritura, né? A reforma teve esse objetivo principal, uma volta à Escritura a fim de formar a igreja, né, que havia caído ao longo dos caminhos. A preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração, da doutrina à luz da palavra. Essa é a preocupação, mas nenhuma, não era rachar a igreja. Lutero nunca sonhou isso. Algumas pessoas que estão aí dizendo que Lutero rachou a igreja. Não, quem rachou a igreja foi a liderança herege, que tirou a palavra, que tirou o centro dela, que é Cristo. Lutero simplesmente chamou para restauração, o quê? Reformar a vida, uma reforma na vida, da adoração, da doutrina, à luz da palavra, né? E mais, o apóstolo Pedro agora, que ele encoraja o cristão em seu sofrimento, que é uma certeza de um chamado de Cristo. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olha lá o versículo 3. Tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, por isso, essa epístola que Pedro está escrevendo aí é uma exortação a uma vida de piedade, uma vida de reverência, tá? Então, uma vida de piedade não é uma vida aí como muitas pessoas pensam, de bonzinho, isso, aquilo. É uma vida de reverência. Piedade é ser reverente a quem? A Deus, tá? Então, versículo 3 a 11, no mesmo capítulo nosso, se você voltar em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11, querido, tá? Nós vamos ver o poder, tá? Olha o versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha como Pedro começa, visto como pelo seu divino poder. Está nele. Tá? Os versículos 5, padrão. Tá? Olha o versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, padrão, modo de vida, né? E princípio, primícia, né, da piedade. Olha o versículo 10, a premissa da piedade, do temor. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Primícia do que? Da piedade, do temor. Temer esse Deus. Não é viver uma vida relaxadamente. Não é viver uma fé como eu quero. Tá? Os versículos 12 ao versículo 15, até aí chegando para o nosso texto, né? Pedro traz à memória deles essa qualidade antes de morrer. Tá? Olha como Pedro ele começa a trabalhar antes da morte dele, ele traz essas qualidades. Olha o versículo 5. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Tá?
com certeza, ou lembrem de tudo que eu falei, porque tudo que eu estou falando, alguém me passou. Quem que é? Cristo Jesus. Eu estava lá, eu ouvi e eu estou passando, antes de eu morrer. Então, aceite, porque essas palavras que eu estou falando é dele, é Deus encarnado que se fez. Então, Pedro, como outros apóstolos, está combatendo os falsos mestres. Se a gente tomar as duas cartas de Pedro e ler ela bem pausada, nós vamos ver que ele está batendo contra os falsos mestres, tá? Que estão no meio da igreja. Tá? A igreja está espalhada, a igreja de Cristo está espalhada, porque Roma, ali o Império Romano está massacrando e eles sumiram, eles fugiram, tá? Por isso que é chamado a igreja da dispersão, né? Eles saíram levando o evangelho e ali agora Pedro está cuidando desse povo. Então esses falsos mestres afirmam até hoje que a graça de Deus é uma permissão para viver uma vida livre. Se você abrir lá o capítulo 2, versículo 1 e 2, olha lá. Olha como que o falso mestre trabalha. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Tá? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa dele, o caminho da verdade será mentido, né? Escondido. Você ainda olhando aí o versículo 10, olha lá. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Olha o versículo 19 ainda, capítulo 2 ainda, querido, tá? De Pedro, prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Não vem para cá, não vive dessa maneira que você vai ser liberto. Mas eles estão escravos do pecado, porque quem vive pecando é escravo do pecado. Então, esses mercenários da fé, que Jesus bateu lá também, discutiu, brigou, né? Ensinam que tudo irá continuar do mesmo jeito. Não é bem assim não. Esse não é bem assim, querido, é onde que muitas pessoas estão afundando. Olha o capítulo 3, versículo 3 agora. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Temos visto quantos pregadores, quantas igrejas, quantas pessoas estão se levantando. Olha o versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cristo já morreu faz 2000 anos. Mas olhando para depois, tem mais 4000 anos, lá em Gênesis 3,15, que Cristo alguém ia vir pisar na cabeça da serpente. Já passou 4000, agora apareceu esse Cristo, morreu, ressuscitou aí, entre aspas, porque não voltou. Ele falou que ia preparar a casa e não voltou. Cadê esse? É o que nós temos visto constantemente. Talvez não dessa forma, tão abertamente, mas estão aí, né, pregando de outra forma para ser a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, contrapartida aqui, Pedro agora vai bater contra esse homem. Olha o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa, porque Ele não é um Deus que mente, Ele não é um Deus homem como nós, né? Que nós não cumprimos às vezes as nossas promessas. Olha o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados,
né? Como virá como ladrão. Quem espera o ladrão? Ninguém. Se esperasse, não ia ter roubo, né? Olha o versículo 13 ainda, Pedro ainda batendo nessa ideia, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós quem? O mundo inteiro? Não, por quê? Porque ele vive na vida regalada, porque ele vive na mentira dos seus mentores espirituais. Gostam de ouvir mentira, gostam de ser enganados, gostam de perder tempo, porque se leis a Bíblia, estudar a Bíblia, afundar-se nela, não tem homem que engana você ou outro. Basta de lermos. Ou o povo peca em não estudar a Bíblia, em querer tudo mastigado, igual criança. Recém-nascido, você vai dar arroz e feijão para a criança? Mata a criança. Você tem que dar leite, né? Então, há pessoas que estão dentro das igrejas buscando essa vida regalada no pecado, bênção, prosperidade, mas não quer desbruçar, não quer sair do leitinho e buscar o cerne, a comida mais sustentada, né? Tá? Primeira coisa que nós podemos falar na nossa lição, tá? A Escritura são, tá? A palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. Se você voltar aí, versículo 16 a 18, nós lemos: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosas. Nós estamos falando do que Cristo falou, as promessas, tá? Então, no meio da igreja, que está a dispensação aí, surge o movimento que está disseminando, né, que a vida cristã, como os profetas, como os apóstolos ensinavam, se através da Torá, né, ou depois do ensinamento de Cristo, não é para ser compreendido na íntegra. Não, o Velho Testamento não é bem assim. O Novo Testamento, que Cristo falou, não é para interpretar da maneira, na íntegra, tá? Mas eles eram parciais, ou por ser fábulas, contos, para você entender como foi criado o céu, como foi criado o homem. Então não é Adão e Eva, ela é uma fábula, uma historinha para você entender como que as pessoas surgiram e tal, tá? Essa é o que estamos vendo, né? Há anos, como nossos irmãos lá atrás lutaram, e hoje nós estamos aí fazendo o mesmo papel. Esse grupo que afirmavam, né, e afirma que a história de Jonas, na realidade, não foi daquele modo. Sabe a história de Jonas, que a baleia engoliu? Não é assim, mas é para ensinar alguns princípios. Olha como que Satanás é astuto. Então tem a história de Jonas. Qual que é o princípio que você pode tirar lá? Então você faz o seu princípio que você quer. Se não é assim, então cada geração vai fazer isso. O interessante é que desde Adão, quando Deus falou para ele passou para os seus filhos. Os seus filhos passou para os seus filhos falou e chegou até nós. Qual a história que nós conhecemos? É diferente que Adão ouviu? Não. Nenhum tio saiu da história de Adão. A história de salvação era progressiva. Ela foi crescendo cada vez mais. Mas a história é a mesma. Gênesis 3,15. A história de Noé sobre a arca na realização do dilúvio também não é bem assim. Mas você pode tirar alguns princípios de lá. Não houve dilúvio. Deus não matou. Deus é amor. Ou Deus, aí você coloca o seu princípio se você quiser. Deus mostrou ali para mostrar que as pessoas têm que mudar, não sei o quê. Tá? A história da volta de Cristo, na realidade, é uma fábula dada pelos apóstolos. Não aconteceu isso. Tá? Cristo não vai voltar. Pode ter passado um Cristo ali, Jesus, mas não é bem assim. Então, quanto a esses ensinamentos que Pedro está confrontando a igreja ali da dispersação, né? Para que ela não seja enredada por esses, falsos ensinamentos, tá?
Pedro confronta dizendo, olha o versículo 16, não demos a conhecer o poder e a vinda de Cristo seguindo fábulas. O que nós estamos falando é verdadeiro, não é fábula. Olha o versículo, parte B ainda do versículo 16. Fomos testemunhas diretas, oculares, diretas da sua majestade. Eu vi ele multiplicando os pães. Eu vi ele multiplicando os peixes. Eu vi cegos ser curados. Eu vi aleijados andar. Eu vi a mulher hemorrágica parar de sangrar. Ele está falando, eu sou testemunho ocular. Eu estava lá. Eu estive lá. Eu não estou falando por coisas que eu vi do outro. Né? Olha o versículo 17. Fomos testemunha da honra, tá? E glória que o Pai deu ao Filho através da sua voz vinda do céu. Esse é o meu Filho amado, ou que aquele que me alegra. Eu estive lá quando João Batista não quis batizar Jesus, não, eu tenho que ser. Não, Jesus fala, não, eu vim cumprir a lei. E João Batista batiza, né, Jesus, e a voz do céu vindo. Ele ouviu a voz. Não é Jesus falando, olha, meu pai falou isso, não. Ele está falando, eu ouvi Deus, o Pai falando com o Filho. Olha o privilégio, que coisa mais fantástica. Versículo 18, confirmamos essa voz quando estava no monte da transfiguração. Uma voz que dizia, esse é meu Filho amado, e a ele ouvi. Olha só, a ele ouvi. Não é ouvir o pastor, não é ouvir a igreja, não é ouvir aquilo, ouvir. Não, ouve a palavra que o pastor ou seu mentor está falando, segundo a palavra de Deus, não o que o homem está querendo dizer. Ouvir a ele. E Pedro entender, agora está dizendo para a igreja, ouvir somente a Deus, a Cristo Jesus, através de como? Esperar ele voltar? Não. A palavra dele está aqui. Pedro está fazendo, querido, aqui essas comparações para ressaltar, né, a unidade entre a mensagem do Velho e o Novo Testamento. Ele está unindo os dois ali. Não há separação, eu não posso jogar o Velho Testamento. Então, contra os falsos mestres aí que estavam distorcendo os dois testamentos, né, o Velho Testamento e o Novo, vemos também Paulo exortar. Paulo também não deixou barato os hereges da época ali. Agora Paulo está falando para a igreja de Colossenses, tá? Que mesmo vindo um anjo, olha só o que Paulo fala, pregando algo que vai além do que ele, Paulo, Pedro, os apóstolos pregaram, seja anátema, seja nulo. Ou seja, Deus usando esses homens, além do que nós estamos pregando, seja anátema. Ou o que Lutero fez é dizer, vocês estão pregando além do que Cristo mandou. Então vocês são anátema. Paulo falaria isso na cara de qualquer clérigo dessa igreja, ou das igrejas hoje chamado gospel, que está aí no caminho louco, chamariam, né, ele de herege e falariam, né, que eles são anátema, são nulos, não servem para nada, simplesmente estão enganando o povo, e no último dia Deus vai chamar ele à conta, né? Então, infelizmente, querido, hoje as pessoas querem culto que deixam arrepiados. Ai, nossa, eu fui lá, saiu o cabelo da, né, parecendo esses os imãs, né, que tem ação de anjos e outras coisas sobrenatural. Se não tiver, não, essa igreja ela é muito fraquinha, não vou nem perder tempo. Não tem, sai lá, normal, aí do jeito que eu entro, eu saio. Lógico, você não foi lá buscar Deus, você foi buscar a tua, né? O que você quer. Então esquece que o nosso culto é racional. Paulo, capítulo 12 de Romanos, fala que o nosso culto é racional. Eu entendo o que eu estou fazendo. Não é chegar lá e o pastor tirar a piruleta, ou o mentor espiritual começar, né, falar em línguas e eu não estou entendendo nada, e essa bagunça, e não acontece nada. Saio e entro, e saio do jeito que eu entrei, vazio. Tá? Os reformadores que referiam a Bíblia como Vox Dei, ou seja, a voz de Deus. Hoje, né, desde o início, quando a reforma
homens que viram a igreja se afastando, eles estão dizendo: aonde está a voz de Deus dentro da igreja? Está a voz do quê? Do mentor ou do líder maior da igreja. Ele falou, tudo acontece, porque ele é Deus na terra. Não, o Papa não é, o Papa nunca foi. Ele não tem mentor espiritual, líder de igreja, que é a voz de Deus. A voz de Deus é a Bíblia. Queremos ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Queremos sentir Deus? Leia a Bíblia. Queremos saber o que Deus quer para mim? Leamos a Bíblia. Então, quando, querido, nós falamos, eu sei o que a Bíblia fala. Eu sei o que a Bíblia fala. Basta ler ela, eu vou ouvir Deus falar. Tá? Mas eu gostaria que o Senhor falasse comigo. Querido, olha a loucura. Eu sei que a Bíblia está falando, que é a palavra de Deus, que Deus está falando comigo, mas eu gostaria de ouvir Deus falar comigo. Estamos desprezando ou menosprezando que é a voz de Deus. É diminuir uma coisa para ouvir outra. Esses crentes, essas pessoas que querem a sobrenatural, mas não querem viver no cuidado de Deus. Então a Bíblia tem autoridade porque ela é a revelação da vontade única de Deus. Essa é a grande questão. Se eu não olho a Bíblia como a única revelação de Deus, ela não tem autoridade nenhuma para mim. Ela é um livro que foi escrito por homens e acabou. Tá? E significa que a base da nossa doutrina, forma de governo da igreja, culto e todas as esferas da vida cristã, não se fundamenta. Tá? Então, quando nós, reformados, protestantes, estão vivendo a nossa doutrina, a forma de governo da igreja, o culto e toda a esfera da nossa vida cristã não está se fundamentando ou não se fundamenta nas tradições. Nós não temos tradições. Tá? Como o século atrás a igreja acrescentou como complemento, sabe o que? A igreja, aquela igreja lá atrás, chamada Igreja Católica Romana, ela acrescenta, sabe o que? A Bíblia. Olha como que a autoridade dela se perdeu. Ela acrescentou a Bíblia não é suficiente, mas juntamente com as tradições o faz compreender melhor a Deus. Então vamos pegar a Bíblia, vamos pegar as tradições, que as tradições é maior que a Bíblia, vamos acrescentar a Bíblia, vai dar uma ajudadinha para o povo. O povo não entende, então as tradições e a Bíblia junto. Não, eu não preciso de tradições de homens, eu preciso unicamente da voz de Deus. Como também nosso governo da igreja, o culto, não está também no relativismo. As coisas não é bem assim. Não. O que a Bíblia fala é verdade absoluta. O que para você não é, para mim é, e o que é para mim e para você não é, esse relativismo que o mundo está pregando e algumas igrejas já tomou para si, isso não encaixa na Bíblia. Não é. Tá? O que a Bíblia fala é verdadeiro e absoluto. Pragmatismo, ideia que tudo tem que dar resultado. Porque você é filho de Deus. Já ouviu isso? Não, sou filho de Deus, tudo está tudo certo. Eu falei, acontece. Ou tem decretar. Isso chama pragmatismo. Tá? Isso também não vai. Por que Jó não decretou lá e resolveu tudo? Por que Jó teve que passar tudo isso? Que tinha um plano de Deus na vida de Jó. Por que José foi vendido, foi maltratado pelos irmãos, humilhado pelos irmãos? Porque Deus tinha um projeto na vida de José, na vida do povo, na vida de toda aquela região que veio 7 anos de fome e morreria todo mundo. Pluralismo, que o mundo hoje é um plural. Infelizmente a igreja se tornou algo semelhante. Tem tudo. Tá? Tem a Bíblia, mas eu posso pegar um pouquinho.
do espiritismo, do macumbeiro, disso, daquilo, né? Da minha vontade, virou um pluralismo, tudo. O que chama a atenção e as pessoas estão vindo, então está dando certo. Aí cai para o pragmatismo, tem que dar certo. Se está dando certo, então beleza. Tá? Não importa o que Deus, né? Não, vamos fazer aqui o culto das piroletas, vai encher a igreja. Então está dando certo, é um pluralismo, pragmatismo, né? Aí eu chego um camarada e falo, não, mas isso é errado. Não, o relativismo não entra, não, mas está dando certo. A igreja cheia de pessoas, mas não pessoas que querem adorar a Deus. Então, enquanto o homem não compreender que a base para tudo é extraído somente na Escritura Sagrada, que a sua vida estará na escuridão. Estará na escuridão, tá? Porque a Escritura, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a educação, na justiça de Deus, né? A fim de que o homem de Deus, olha, essa parte não escapou, né? Para fim que o homem seja perfeito perfeitamente. Não. A fim de que o homem de Deus, porque o homem natural jamais vai aceitar isso tudo. Mas o homem de Deus vai ser o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque essa obra, segundo Efésios capítulo 2, 10, vai glorificar a Deus, não o homem. Então, por isso que Paulo deixa bem claro ao jovem Timóteo que o homem de Deus não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Então, o homem, como no passado havia vários movimentos, né? Como hoje, muito movimento, e que tem tentado colocar essa divisão, onde não existe, dizendo que você é um cristão do Espírito, tá? Não da letra. Tem que ser no movimento do Espírito. A letra mata, então não estuda não precisa ficar perdendo. Não, querido, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que conhecer, porque o Espírito Santo que vai me dar luz, não é o meu conhecimento, o meu intelecto, porque eu estudei, eu fiz isso, né? Eu tenho capacidade, não. A pessoa mais humilde do mundo, o Espírito Santo vai capacitá-la. Conheci uma pessoa que não sabia ler, não sabia escrever nada, mas uma pessoa fantástica, recitava a Bíblia toda. Não é só recitar, não, falava, explicava ela. O Espírito Santo conduzia a pessoa a conhecer a sua vontade. Então Deus falando aí ao profeta Oséias, afirma: o meu povo está sendo destruído porque falta instrução, falta conhecimento. Falta porque o Espírito Santo não está dando, porque Deus não está dando, ou falta porque não querem? Então, querer rejeitarmos a Escritura Sagrada, estamos desprezando o que é a vontade de Deus. O dia que eu deixar a Bíblia e dizer, não, eu vou só pelo Espírito, né? Porque ele não vai pelo Espírito, não, eu vou só pelas tradições, não, eu vou só pela igreja, não, eu só vou pelo meu mentor espiritual, eu estou desprezando a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Está na Bíblia. Ela é meu manual. Não tem como conhecer Deus sem ela. É por ela. A salvação vem ouvir o Evangelho. Tá? Então eles viveram, ouviram o próprio Senhor falar, como eles, né, com eles em particular, essas pessoas. Hoje nós temos visto e ouvido Jesus falar conosco, não de maneira invisível. De repente alguém pode, não estamos nem falando nada aqui, né? Mas de maneira particular e real pelo Espírito. Hoje Cristo fala através do Espírito Santo e através da Escritura. Tá? Por isso possamos aí lutar contra essas heresias. Nós estamos aqui para lutar contra essas heresias, porque são os homens que levantam, trazendo as suas vontades, e as potestades no ar aí, usando esses homens, usando essas lideranças mentirosas, enganadoras, para trazer novo ensino. Tá? E fechando aqui nosso segundo ponto,
Estamos quase terminando, tá? As escrituras são dadas por Deus, querido. Essa ideia que o homem escreveu, acabou, não, isso aí é homem, tá? Não, elas são dadas por Deus. Eu tenho que crer nisso. Porque se eu não crer, querido, eu não conheço Deus. Então, vai viver a sua vida, que cada dia mais você está afundando para o inferno. Segundo o que a Bíblia fala, tá? Se eu creio nela, eu tenho um manual. Se eu não creio nela, mas não, são palavras e tem falha, então eu não creio em Deus. Porque o meu Deus não é capaz de dar um livro sem erro. Para que eu vou acreditar num Deus desse? Ele não é capaz de dar um livro, um manual para mim viver. Como que eu vou viver num mundo desse? Quem está falando a verdade? A Bíblia. A Bíblia. Tá? Pedro está aí confirmando que eles que viram melhor, tiveram prova de que tudo quanto os profetas disseram, cumpriu. Então o profeta que é profeta, fala e cumpre, né? Por isso eles, queridos, os cristãos da dispersão aí, fazem bem atendê-la, tá? É o que Pedro está falando no versículo 19 aí, ó. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Fazem bem em atender essa palavra, tá? Porque essas escrituras, né, proféticas são como candeias que brilham em lugares escuros. Versículo 19 ainda, no finalzinho, tá? São luz. Onde que ela está brilhando. Ah, mas não tem feito diferença nenhuma? Não, ela faz diferença naquilo que Cristo fala em João, que nós estamos trabalhando aí, nossos sermões à noite, né? Que Cristo veio buscar os seus, as suas ovelhas. Então, Cristo, querido, é a estrela da alva ou a luz da manhã. Ele brilha nos corações daquele que o Pai o deu. Então, assim, até aquele dia, querido, a volta de Cristo, temos a Escritura como o abajur. O abajur do dia a dia é a Escritura, né? E o Espírito Santo para iluminar, né, a Escritura. Quer conhecer a Escritura, quer saber profundamente, ora a Deus, clama a Deus, suplica ao Espírito Santo que dê discernimento. A gente não crê que o Espírito Santo é capaz, por isso que nós ficamos nessa amarra. Ah, mas não, clama, leia ela dia e noite, né? Mas ora primeiro. A grande questão é que eu quero ler ela na minha prece, no meu dia a dia, corre no meu trabalho e no meu conhecimento, na minha capacidade de interpretação. Aí você pode ter certeza que nós não vamos entender bolufa nenhuma. Tá? Então Pedro, nesse versículo 19, que deixa claro que a Bíblia que eles tinham e hoje temos, não é uma coleção de fábulas, né? Não é a historinha que nós temos aí, como o ditado, né? Historinha para boi dormir. É história verdadeira, real, né? Que tudo um dia isso vai dar conta, né? E é a palavra inspirada por Deus, como João Timóteo fala em 1 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. João Timóteo está ali ouvindo isso. E Pedro anteriormente já tinha dito a eles, né, aos cristãos ali, 1 Pedro 1,12, eu acho que foi o texto que a Beth leu, né? 1 Pedro 1,12, a ele foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vós foram anunciados por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam. Os anjos gostariam de estar pregando, mas foi dado a nós, homens, a levar esse Evangelho na íntegra, sem mentir, sem deixar coisas. O homem gosta ou não gosta, isso é um problema de cada um que vai dar conta. Então a mensagem contraditória daqueles homens malignos não podia vir de Deus. Essa ideia que está dentro da igreja, que é fábula, não há isso, não aquilo, cadê Cristo? Já passou tanto tempo, né? E nada aconteceu.
E isso não vem de Deus, é dúvida. E Deus não é um Deus de trazer dúvida, tá? Nem tentação, é um Deus de trazer verdade, trazer provações, né? Então, Pedro afirma que nada na Escritura foi escrito por iniciativa humana. Olha o versículo 20. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Ninguém interpretou, ninguém achou a sua vontade, ninguém colocou um lá ali porque eu quero, né? Ah, não, Pedro quis colocar essa coisa aqui. Não, Pedro. Tá? Olha o versículo 21 para nós fechar essa ideia. O Espírito Santo no íntimo desses homens de Deus que lhe concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. O Espírito Santo. Então, algumas pessoas, não, mas a Bíblia, então Deus usou eles como robô. Não foi como Chico Xavier que fechava os olhinhos ali, ó, seus olhinhos, e escrevia suas coisas. Deus usou organicamente. Como que é esse orgânico? Amós é o quê? O que a Bíblia fala? Vaqueiro. Ele usou um vaqueiro. Esse jeitão, quando a gente lê a Bíblia, o livro de Amós, você vai ver que ele é um cara da roça. Quando você lê Paulo, você vai ver que ele é uma pessoa mais culta. Não que eu estou falando da roça, lá não tem culto, mas usando esse exemplo, entendeu? E o outro dos apóstolos, pescador. Então, o culto, usando assim, o vaqueiro usou toda a sua cultura, o seu conhecimento e escreveu o seu livro. Os pescadores, dentro do seu conhecimento, sua cultura, da sua sabedoria ali, escreveu a Bíblia. Isso é organicamente. Não foi um robozinho. Paulo, dentro da sua cultura, do seu conhecimento, escreveu todas as suas cartas, 13 cartas do apóstolo Paulo. E Deus usou esses homens dessa maneira. Moisés, né? Então esses escritores que foram levados pelo Espírito Santo, como um navio à vela, é levado pelo vento. Então, não, qualquer jeito não, o navio sai daqui para um destino. Existe um vento, existe um marinheiro. O marinheiro, ele vai mexer o lemo, né, para onde o vento está indo, mas ele tem uma direção. O escritor da Bíblia foi a mesma coisa. Ele saiu daqui e foi usando o seu jeito. O Amós, os pescadores, né, o coletor de impostos, Mateus, mas ele tinha um destino. Então, esse percurso que nós chamamos organicamente, Deus respeitou cada um, mas ele não escreveu o que ele queria. Ele pode ter usado os seus termos, né, o seu modo rural, né, urbano, mas ele tinha um destino, a vontade única e soberana de Deus. É isso que nós temos em nossa mão. E ainda muitos ainda não creem. Duvida, né? Então Pedro, querido, tem visto a transfiguração do nosso Senhor, colocou, né, as palavras proféticas acima de sua, mesmo vendo ali a transfiguração, querido, do Senhor, ele não colocou as suas palavras, experiência profética ali, essas coisas, acima, tá? A sua experiência Pedro nunca colocou acima das suas palavras, das transfigurações, das palavras proféticas que ele recebeu. Experiência sempre está aqui. O que a igreja fez anteriormente, lá, antes da reforma? Virou tudo. Colocou a palavra embaixo, as experiências, as tradições, né, os gostos deles. Não. A Bíblia é a Bíblia. As minhas experiências não é superior. É a minha experiência, é testemunho que eu posso dar. Imagina, a partir de hoje o pastor vem só trazer o testemunho. Onde está o centro? Por que o culto está no centro e não está no canto? Porque a palavra é central, não é o pastor, não é o homem, é a palavra. Ela está sempre no centro.
É Cristo falando à igreja. Primeiramente, ao líder que está ali, já preparou lá, né, e trouxe para a igreja. Então, ele está ouvindo e tem que viver também. José, falar alguma coisa? Gostaria de estar analisando a mensagem do pastor Lourenço, lembrando de duas coisas que a gente tem. Uma dessas foi bem recente. Eu ainda tenho que ir colocando palavras. O que seria se tal coisa no pensamento do homem acontecesse? Não sei se você chegaram a ver isso. Um homem, pastor da igreja, ele disse que o dia que ele morresse, ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ressuscitou? Ressuscitou por sepultura. Funeraria não, como que é, ó? Que vem de caixão, gente? Era funerária. É a funerária, né? Ele respeitou, né? Esperou tudo ali. São profecias, são coisas que... Agora, outra coisa que eu verifiquei também naquela ali, é que surgiu aquela pessoa que está um pastor lá, pregando que Deus vai enviar o seu decreto na terra. Isso. Imagina, uma palavra de Deus é decretada pelo próprio Deus. É expressar a Bíblia. Você já pensou que coisa? Se ele tem que mandar outra coisa, é igual essa visão de Apocalipse, né? Que algumas pessoas mandam um vídeo aí, que Cristo vai vir, tal de interpretação 1 Tessalonicenses 5, que ele vem a nuvem, pega a sua igreja e deixa o restante, vai se converter sem ação do Espírito, no teu conhecimento, quando, não, fulano pregou isso, né? Nossa, e é verdade mesmo, eu fui deixado, né, para trás, e agora eu tenho que fazer para me ser salvo. Aonde? Aqui aconteceu, passei por pastor uma vez, aquela fita que eles gravaram, na Assembleia de Deus, que um pastor morreu, ele subiu lá do céu, e ele foi no inferno, para o levantamento da coisa. Aí, foi lá no céu, lá depois de estar foi lá no inferno, aí eu vi lá todas aquelas mulheres de peixe pintado, cabelo cortado, vestido de roupa de homem, lá no inferno. Depois saiu de lá e veio cá, né? Veio cá no céu de novo, viu tudo diferente. Mas, gente, mas que pobreza é essa? Se a Bíblia diz que ninguém se desceu dos céus, não que desceu dos céus. Eu falei, mas é muito pobreza. Diz que agora desceu de lá do céu, foi aqui para o inferno do céu, e vai contar para os irmãos aqui. Frescura é essa? Se a gente olhar a parábola, né, ali do Lázaro e rico, ele pediu para Abraão, manda, olha só, o rico pediu para mandar no meio dos seus 5 irmãos, porque se ressuscitasse entre os mortos, né, se viesse entre os mortos, eles se arrependeriam. Abraão falou, não, eu tenho o profeta, eu tenho o apóstolo, ele tem a palavra de Deus, tem lá tudo. Cadê? Não se converte, não vai converter. Então, a outra coisa que eu catei, que ele assinou, eu catei bem importante. O pastor fez isso deve um padre que não se convertido, converteu um tempo do papai. Então ele contando, ele fica bem estudado lá, que ele estava na igreja, convidou um presbítero de uma igreja, assim ele disse, que era para ir visitar a igreja dele, tá? Pois ele foi. E vai ter a oportunidade que aquele presbítero deu um texto mal, falar de uma coisa, e o presbítero leu no capítulo dele, no capítulo João, capítulo 8, versículo 32. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí diz que ele parou, pensou, estudou, disse, o que eu estou fazendo? E começou a fazer isso.
Só que aquele versículo a pessoa disse e conhecer a me libertará. Eu falei assim, onde eu estou? Convertendo aquele dia, aí ele fazendo Daniel testemunho dele, que disse que o presidente não falou nem o santo da igreja católica, nem nada, só falou esse versículo. E ele converteu. É a ação sobrenatural de Deus. Né? E ali então a gente estava vendo assistindo aquele lá, o testemunho dele, lá estava matando. Ele já está no telefone dele. Se não quiser ligar para ele. Tá lá. É importante, né? Quando Deus age pelos seus filhos, a pessoa fica esse negócio de ficar apresentando coisinha, Tá certo. Concluindo aqui, querido, nós como corpo de Cristo não precisamos de uma revelação especial fora da Escritura. É o que o senhor acabou de falar, né, José? Nós como cristãos não precisamos de nada mais que a palavra de Deus. Não temos que esperar revelação especial nenhuma. As boas novas são que cada um de nós, né? Cada um de nós podemos ouvir hoje, agora. Aí agora vem aquele cara que o pastor falando que você teve, né? Fala com Jesus e diz assim, essas palavras que vós ouviste não é por amor de mim, não é por amor de vós. Né? Esse é meu filho amado, é quem me comprasse. E isso ficou gravado na mente de Pedro e ele escreve em sua carta. Então, como se diz, o homem querendo o que Deus não deu, né? Temos que ouvir só o que a Bíblia fala. E suplicar a Deus e pronto, né? Mas o modismo, né, Sodé? O grande problema é o modismo. As pessoas querem e acabam não ouvindo. Que Deus nos abençoe ricamente, somente a Escritura, que nós possamos aí guardar nosso coração, para nós não pecarmos contra nosso Deus. É isso. Tá? O que nós devemos guardar? Ela, para nós não pecarmos contra Deus. Nós pecamos contra o nosso Deus. É isso, muitas vezes nós nos preocupamos em não fazer mal, pecar. Lógico, nós não podemos pecar contra o nosso próximo, mas lembramos que todo pecado horizontal é contra Deus, primeiramente. Aí o temor aumenta muito mais dentro dos nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos, damos graça por esse dia, por essa escola dominical, por essa palavra, nos alerta, nos traz esperança, Pai. Saber que a Tua Escritura é o único caminho para nós estarmos, Pai, fazendo a Sua vontade, conhecer-te e andarmos, Pai, segundo o que o Senhor deseja. Nos perdoe que muitas vezes somos fracos, muitas vezes, Pai, deixamos o tempo nos levar e perdemos, Pai, esse tempo tão precioso diante das Suas Escrituras e diante do Teu Espírito Santo, suplicando também o discernimento, mas queremos, Pai, suplicar o Teu Espírito Santo cada dia mais, nos oriente, nos traz iluminação. Aqueles que estão longe, Pai, e sem compreensão, aqueles que ainda não têm fé para crer na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, coloque essa fé, coloque, Pai, a certeza nesses corações, que eles possam crer, Pai, através da Tua palavra, através do Evangelho, e conhecer Cristo Jesus. Assim ser salvo também pela obra redentora na cruz do Calvário. Use a Tua igreja, Pai, para pregar o Evangelho verdadeiro. Nos livre, Pai, nossos pés, nossos ouvidos do Evangelho falso, desse modismo que tem, Pai, lá atrás, vindo, Pai. Use a Tua misericórdia, Pai. Afaste essas pessoas e líderes de igrejas mentirosas, falsas, hereges, mas traga, Pai, os Seus filhos para o Teu caminho, para o caminho do Senhor. É que a Tua palavra que nos conduz, ó Pai. É o que nós oramos, é em Cristo Jesus.
Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Paz. Shalom Adonai.